colocar de pé, vamos orar. E o servo de Deus vai entregar tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Querido Deus soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, uma vez mais, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nosso meio, pelo teu falar, Senhor, através dos hinos, Senhor, e assim pedimos, Senhor, que tu venha abençoar o teu servo, que tu venha usar, Senhor, para falar conosco, abençoar, Senhor, a tua igreja, Senhor, usa com sabedoria, com graça, Senhor, assim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Desejo cumprimentar toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido os irmãos, quem trouxe Bíblia, a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo de número 24. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu seu seguidor Lucas, no capítulo de número 24, versículo 13 em diante. Palavra conhecida da igreja, qual o Senhor pôs em meu coração para que eu pudesse transmitir a mensagem de Deus aqui essa noite. Livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. Escuta o barulho de folha ainda. Lucas 24, 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Vamos pular então para o versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoou, e tendo partido lhes deu, então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunhava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Somente até aqui. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero deixar de desejar meus agradecimentos ao irmão, ao Alex. Obrigado, pastor, os queridos obreiros. É uma alegria estar juntamente com os irmãos nessa quinta-feira, poder ter a oportunidade de estar falando algo da parte do Senhor, que é muito bom, né, irmãos? É muito bom nós nos alimentarmos da palavra de Deus, que é certamente o alicerce para a nossa vida. Tendo em vista, irmãos, o início dessa nova campanha que vai ser realizada aqui nesse tempo, 7 quinta-feira, onde fala de Apocalipse 3, 8, né, irmão? Onde o Senhor nos deixa, onde João, instruído pelo Espírito do Senhor na ilha de Patmos, escreve a carta então à igreja em Filadélfia e diz: conheça as tuas obras, e eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entre todas as cartas que nós podemos ver e analisar no livro de Apocalipse, então a igreja de Filadélfia, nós podemos dizer que foi uma igreja feliz, segundo a instrução do Senhor, né? O Senhor vos garante que tem colocado uma porta aberta diante deles, ao qual ninguém pode fechar, irmãos. Quando o Senhor coloca a porta aberta, meu irmão, quando o Senhor traz a menção uma porta, logo eu me lembro que Ele traz falando de oportunidades, irmãos. A porta simboliza também na nossa vida oportunidades. Essa porta depende de você entrar ou não por ela, né? Logo eu me lembro do livro de João, capítulo 10, versículo 9, que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Pastagens, meu irmão, é alimento de ovelha. É o nosso alimento, é o alimento do Senhor. Tenho certeza, se você entrar pela porta que é Jesus aqui essa noite, Ele vai mudar toda a sua vida. Glória a Deus. Mas eu quero deter no texto, irmãos, a qual o Senhor Jesus tem posto em meu coração, acerca que fala desses 2 discípulos do Senhor,
que estavam saindo da cidade de Jerusalém, se dirigindo a uma aldeia chamada Emaús. Aleluias. E aqui nós podemos ver, entender e analisar que eles estavam um pouco tristes, um pouco cabisbaixo, acreditando que aqueles que eles tinham alicerçado a sua fé tinham ido por tudo água abaixo, acreditando que o tempo todo que eles tinham passado na presença de Jesus tinha sido em vão, pensando muitas vezes até que não valeu a pena nada daquilo que foi feito alguns dias atrás. Eles estavam perguntando ao outro por que daquilo ter acontecido. Afinal, eles falavam de um acontecimento que tinha marcado toda a história daquela cidade, meu irmão. Acontecimento que é a crucificação de Cristo. Aleluia. E aqui eu posso ver então que eles estavam tristes, pois imaginavam que Cristo era algo que ele não é, meu irmão. Eles estavam tristes porque imaginavam um Cristo político, enquanto Cristo veio para nos salvar, para levar para o céu. Eles caminhavam com Jesus, mas porém ainda não tinham entendido qual seria a verdadeira essência do Evangelho de Deus, que é morar no céu, amado irmão. E logo então eles se botam naquela estrada, a caminhar a estrada fora, os companheiros conversando, um até a Bíblia cita o nome dele é Cleopas, o outro é um nome desconhecido, e eles iam caminhando a estrada fora, de repente alguém aparece e começa a caminhar junto com ele. É onde meu coração começa a bater um pouquinho mais forte. É onde meu coração começa a se alegrar um pouco e a entender que até mesmo nós perdendo a esperança, Jesus ainda continua caminhando conosco. Aleluia. E Jesus começa a caminhar com eles e entra na conversa. O que vocês estão conversando afinal? Eu quero entrar nesse assunto. E ali eles foram até gentis com Jesus e convidam ele então para prosseguir a sua caminhada juntamente com eles. E ali eles se botam a estrada fora e começam a caminhar. Começam a falar: olha, você não sabe os acontecimentos que tem rondado a nossa cidade, você não ouviu, você está certo que não ouvisse, que Jesus, varão poderoso em obras, profeta de Deus, foi crucificado pelos sacerdotes, pelos príncipes das sinagogas. E ali Jesus então, ele começa a, digamos que, colher um verde daqueles discípulos, e eles começam a caminhar e conversar, estrada fora, meu irmão. E acontecendo que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus ia com eles. E no 16 diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Meus queridos e amados irmãos, logo o Senhor me leva a entender que eles não conheciam Jesus devido à tristeza que carregavam dentro do seu coração, devido à frustração que eles tinham dentro de si, acreditando numa pessoa que poderia salvar eles, e agora a ótica deles demonstra que toda a sua fé foi em vão. Meu querido e meu amado irmão, muitas vezes na nossa vida nós parece que não encontramos um fim para o nosso problema, parece que não vai ter solução para o nosso problema. Aquilo que nós tanto precisamos muitas vezes parece que não vai acontecer, porque os nossos olhos muitas vezes estão impedidos de você ver o milagre de Deus na sua vida. Meu Deus. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Meu Deus. Eu trago a você dizendo que a tristeza, as circunstâncias adversas dessa vida, os fatores que esse mundo traz para a nossa vida, traz à tona, muitas vezes nos impede de enxergar Jesus. Aqueles discípulos caminharam tanto tempo com o Senhor, mas não tinham entendido qual era a verdadeira vontade do Senhor. Caminharam com o Senhor, mas acreditavam que estavam seguindo um caminho errado, um caminho ao qual o Senhor não tinha falado. Jesus de maneira alguma deixou claro que ele seria um líder político, não. Mas antes ele pregou o reino de Deus, essa justiça. Ele mesmo dizia a todos: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto eu vos acrescentarei. Aleluia. E ali eles começam a caminhar com Jesus. Eles não conheciam Jesus, mas Jesus, porém, estava com ele, meu irmão. É uma alegria, uma satisfação saber, como eu já tenho falado, irmão, até mesmo quando nós não conhecemos Jesus, Jesus caminha conosco, porque Ele nos ama, Ele nos comprou, Ele pagou um grande preço pela minha e pela tua vida. E quando caminhamos com Jesus, irmão, consciente ou inconsciente, aleluia, me alegro, porque por onde Jesus passava, por onde Ele caminhava, os irmãos sabem, a
ali acontecia algo diferente. Ali o Senhor operava um milagre, ali o Senhor libertava, ali o Senhor fazia coisas improváveis aos olhos humanos, mas Ele, sendo Deus, Ele operava grandemente, aleluia. Então, Jesus pergunta a eles o que eles tanto tratam, porque eles estavam parados, entristecidos, e como eu já tenho dito, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E ele lhe perguntou quais, e explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Amados irmãos, muitas vezes nós esquecemos da palavra do Senhor. Muitas vezes esquecemos daquilo que Ele falou há algum tempo atrás. De maneira alguma nós podemos deixar que as palavras de Jesus se tornem palavras vazias em nossa vida. De maneira alguma podemos esquecer aquilo que o Senhor nos prometeu, ou a instrução que o Senhor nos aconselhou. De maneira alguma nós podemos esquecer a palavra de Jesus, pois é mediante a sua palavra que nós temos vitória na face da terra. E eles tinham esquecido de um detalhe que Jesus tinha falado, que iria para Jerusalém, sofreria muito nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia! Não sei se eles não estavam atentos àquele momento, mas porém eles tinham esquecido que o Senhor deixou um detalhe muito importante que mudaria a história de toda a humanidade, dizendo: ressuscitarei ao terceiro dia. Glórias a Deus. Verdade, Jesus, aleluia! E quando esses discípulos, amados irmãos, eles tomam a atitude de sair para Jerusalém, eu parece que consigo enxergar a preocupação do Senhor em se intrometer na sua viagem e fazer com que eles voltem para Jerusalém. Por que isso, amado irmão Lucas? Porque em Jerusalém estava a promessa de Deus. Em Jerusalém era o lugar que o Senhor tinha marcado para cumprir a Escritura, descendo com seu Espírito Santo e fogo, amado irmão. João Batista disse: olha, eu vos batizo com água, mas eis o Cordeiro de Deus, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em Jerusalém está a sua promessa. Na presença do Senhor está a sua promessa. Não saia da presença de Jesus. Continue na posição que Cristo te colocou, como um crente fiel, perseverante até o fim. Porque em Jerusalém Ele vai te encher do Espírito. Aleluia. Os discípulos saíram. Jesus se preocupou, aliás, com que eles voltassem, para que a vida deles fosse impactada com o Espírito Santo de Deus, e certamente nunca mais seriam os mesmos. Aleluia. Versículo número 22 diz assim: é bem verdade que também algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus o disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas diziam. Amados irmãos, diz eles que é bem verdade que algumas mulheres que caminham conosco foram ao túmulo e não enxergaram, não acharam o corpo de Jesus até ali. Queridos, eu identifico uma incredulidade no coração dos discípulos quando eles falam: é bem verdade que elas foram e viram que ele não estava mais lá, mas falando com o sentimento de quem não acreditava por não terem visto. Aleluias. Logo eu me lembro que a fé vem pelo ouvir, não pelo ver, meu irmão. Você precisa somente saber ouvir a voz de Jesus, porque se você ouvir e crer e ter fé no Senhor, um milagre vai acontecer na sua vida. Eles não creram porque não viram, mas porém ouviram, irmãos.
E quando a Bíblia nos instrui, é mais importante ouvir, meu irmão. Fica feliz com o Senhor, porque se Ele prometeu que vai salvar o teu familiar, irmão, Ele vai salvar. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus, meus irmãos, Ele quer ter muitas vezes intimidade conosco. Quando eles ficam conversando, caminhando, Jesus se bota à disposição daqueles homens para conversar com Ele. Jesus muitas vezes, amado, quer saber qual o nosso problema, o que passa em nosso coração, amados irmãos. Muitas vezes é tão importante aquele momento de oração, aquele momento de intimidade, aquele momento que você chora na presença do Senhor. É bem verdade que antes de pedirmos ao Pai, o Pai já sabe o que precisamos, mas Jesus quer que nós venhamos a ter uma vida de intimidade com Ele. Sempre pedindo a direção divina, aleluia. Sempre perguntando, Senhor, qual é o melhor para a minha vida, que caminho devo seguir, que decisão devo tomar, aleluia. Eu me recordo, meu irmão, até mencionou aqui no culto, que Jesus muitas vezes, meu irmão, Ele opera mediante aquilo que Ele mesmo pergunta para você. Quer ver só uma coisa? Lá em Mateus 10, 51, quando Ele encontra aquele cego de Jericó, Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Aquele cego logo disse, Senhor, eu quero ver. E ali eu identifico não um milagre, mas o que me alegra muitas vezes na preocupação do Senhor em saber o que nós queremos para a nossa vida. O Senhor muitas vezes nos pergunta, olha, o que queres que eu te faça? Olha, eu não tenho te dado tantas as coisas, mas fala para mim, o que queres que eu te faça? E aquele cego logo disse, Senhor, eu quero ver. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu mais que uma cura. Ele recebeu além da cura. Ele recebeu a vida eterna, a salvação. Aleluia. E muitas vezes até o Senhor, sem perguntar, Ele já sabe que nós precisamos. Aleluia. E Ele, aleluia, sem mesmo nos perguntar, Ele opera muitas vezes, como Ele operou naquela mulher paralítica. Lucas 13, 12 ou 12, 13, se não me falha. Aquela mulher não pediu milagre, mas porém ela seguiu o Senhor. Aquela mulher ela não disse, Jesus, filho de Davi, me cura. Mas porém ela estava na frente do Senhor. Ela não tirou os seus olhos do Senhor. E Jesus operou um grande milagre na vida dela. Aleluia. Muitas vezes, meu irmão, o Senhor vai chegar para você e vai perguntar, o que queres que eu te faça? Mas tenha certeza que o que vem da parte de Deus, o plano do Senhor para a sua vida é sempre melhor, meu irmão. É muito melhor que aquilo que imaginamos, que aquilo que nós sonhamos, que aquilo que nós podemos ver. Porque o Senhor, aleluia, tem atributos, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. Faz com que o Senhor possa enxergar lá na frente do teu problema. Faz com que o Senhor possa ver o resultado da sua provação, da sua aflição. Faça com que o Senhor saiba como nós vamos nos comportar depois de uma situação inesperada. Então o Senhor, tenha certeza, Ele tem tudo no seu controle. Ele tem tudo nas suas mãos. Afinal, Ele é o soberano, Ele é Deus, aleluia. Ele é grande, Ele é poderoso. E Ele não está, aleluia, incumbido dentro de um padrão de tempo, dentro de um padrão de dias. O Senhor é soberano, o Senhor está sobre todo o pensamento humano. E Ele sabe como vai ser a nossa vida lá na frente. Glórias a Deus, aleluia. Então aqui eles começam então a conversar acerca da Escritura. E Jesus lhe expunhava as Escrituras e falavam, olha o que Moisés disse, o que os profetas falaram, os salmos, o que a Bíblia toda instruía que iria acontecer. Jesus começou a abrir os seus olhos mostrando o que estava acontecendo por dentro da palavra do Senhor, que era algo que lá atrás os profetas já tinham profetizado, que era algo que aconteceria. E ali eu começo a imaginar os discípulos a começar a entender o propósito do Senhor para aquela situação, aleluia. E muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, o Senhor vai nos expunhar também a Bíblia Sagrada. O Senhor muitas vezes vai nos expunhar a sua palavra para que nós venhamos a entender o porquê nós passamos por tanta dificuldade. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflição. Então é notório, irmãos, é necessário que nós passamos a aflição, porque o Senhor Jesus falou. Muitas vezes as provas da nossa vida vêm não para nos tirar, mas para nos acrescentar, porque o Senhor tem prazer de nos abençoar, aleluias. E quando eu vejo que quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante.
Olha só, agora Jesus começa a mudar a história deles. Aleluia. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa aqui essa noite. A sua generosidade, irmãos, a sua hospitalidade pode mudar toda a sua vida. Aleluia. Chegamos a um ponto do texto onde o texto poderia ter tido outro rumo. Eles poderiam muito ter bem dito: não, vai com Deus, forasteiro, vai adiante. E eles perderiam toda a essência daquele momento que o Senhor tinha preparado. A sua generosidade, irmão, a sua hospitalidade pode fazer você um vencedor na presença de Jesus. Jesus não chamou ninguém, irmão, para ser ruinzinho. Jesus não chamou ninguém, amado irmão, para pensar em si mesmo, não. Antes o evangelho, meu irmão, é pensar no próximo. Aleluias. Então aqueles homens constrangeram Jesus, pediram: fica conosco aqui esta noite, porque já escureceu. E acontecendo quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. Aleluias. Glórias a Deus. Eu estava na minha casa, irmãos, orando a Deus, refletindo no Senhor, estudando um pouco, e o Senhor logo me levou a entender que o milagre começa no partir do pão. Por que é no partir do pão, irmão Lucas? Porque, amados irmãos, o pão, ele tem um simbolismo muito grande na Bíblia, onde Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Foi no partir do pão que o Senhor começou a desvendar o seu mistério naquele momento. Por quê, irmãos? Quando eu leio pão na Bíblia, na minha cabeça logo, irmãos, eu me lembro de Santa Ceia. Acho que é meio automático na vida do crente. E quando eu me lembro de Santa Ceia, eu me lembro de comunhão. E quando eu me lembro de comunhão, eu me lembro de concordância e santidade, amado irmão. Então, no partir do pão, na comunhão, na concordância de santidade, que Jesus vai arder no nosso coração. Aleluia. E aqui embaixo diz: então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele já tinha desaparecido da presença deles. E disseram uns ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunhava a Escritura? Amado irmão, é no partir do pão, é no momento de comunhão e concordância máxima com o Senhor, que o Espírito de Deus vai arder sobre o teu coração e a tua vida vai ser diferente daqui adiante, irmão. Quando o Espírito Santo de Deus arde dentro do coração de um cristão, logo ele não se conforma mais com esse mundo, logo faz com que ele desapegue desse mundo, logo faz com que ele busque a face do Deus Altíssimo. E essa sede incontrolável de buscar ao Senhor, ela não cessa, porque Cristo arde no seu coração. E o arder do Cristo dentro do coração, amado irmão, faz com que você vá ali na rua, abrace um mendigo, levante um bêbado, não fazendo acepção de pessoas, mas antes crendo que essa vida é passageira, que o Senhor tem preparado, é maior, é melhor, é mais importante do que tudo aqui na face dessa terra. Amado irmão, o importante na sua vida cristã é o amor de Cristo ardendo dentro de você, amado irmão. Tenha certeza, se o Espírito Santo arder dentro de você, a sua vida é diferente, a sua vida não é mais igual, a sua vida será transformada, a sua vida estará na presença do Senhor, na direção do Senhor, amado irmão. E o Senhor vai se alegrar de ti. O ardido no coração, irmãos, faz toda a diferença. Por quê, irmão Lucas? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém. Aleluia. Na mesma hora, irmão, o coração ardeu. A reação é instantânea, a reação é na hora. Quando o Espírito Santo do Senhor de Deus te pegar, meu irmão, você vai se levantar na mesma hora e vai reagir contra os problemas da sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus te pegar, arder o teu coração, você vai se levantar na mesma hora, irmão, e você vai fazer campanha, irmão. Você vai reagir, você não vai mais aceitar, meu irmão, cair, estar andando de cabisbaixo,
fantástico, não. Mas você vai se levantar e vai voltar para Jerusalém, aleluia. E agora você vai entender, irmãos, que Jesus entrou na história desses homens, irmãos, desses discípulos, quando eles estavam saindo de Jerusalém, e por intermédio da sua palavra o Senhor consegue manifestar a sua vontade, e ardeu no coração deles, e eles voltaram para Jerusalém. Jesus vai arder no seu coração aqui essa noite. Eu sei que vai. E esse ardido, essa ardência no seu coração vai fazer com que você volte correndo para a presença do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Procurei do Senhor outra palavra, mas nós devemos ser obedientes a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus quer colocar no meu coração. Você está triste? Não sei. Você está sofrendo? Não sei. Você está cabisbaixo? Eu não conheço a sua vida, Deus conhece. E Deus te vê quando você está andando aí fora de cabeça baixa. Mas o Senhor Jesus, aquele que caminha com você, não te desampara. O Senhor Jesus, aquele que está com você, nunca te deixará só. Ele mesmo prometeu que estaria